E eu queria convidar para quem trouxe, que quiser acompanhar, a gente vai ler Evangelho de João, bem no comecinho de João, capítulo 2, tá? Eu quero louvar a Deus também pela vida do Silvinho, que está aqui, né? O Silvinho eu nem lembrava mais que eu tinha convidado tanto ele assim para ir na célula na minha casa, porque eu não tinha célula lá em casa, né? Mas o Silvinho é um amigão nosso da época da bike, né? Nós corremos de bicicleta durante muito tempo. Corremos não, né? Na verdade, a gente está querendo correr. A gente queria correr. Vocês participavam, né? Participava, é isso aí, participava. Nunca ganhei muita coisa, mas sempre fui apaixonado do esporte, né? Eu já fui ciclista, já fui goleiro de handebol, já fui jogador de futebol, de Iraque, né? Fui mergulhador aquático, tinha mesa de ping-pong na minha casa, né, pai? Tinha mesa de ping-pong. Então, tudo que é esporte, se imaginar, eu já pratiquei, né? Então, sempre amei o esporte. Até hoje, continuo amando o esporte. Eu acredito que o esporte, né, ele é uma grande arma, né, para se tirar pessoas das drogas, para tirar as pessoas, afastar as pessoas das coisas ruins que o mundo oferece, né? Um atleta, por exemplo, não vai usar droga, né? Porque não tem como ser atleta e usar droga, não tem como, não combina. Você nunca vai ser um campeão, né? Então, o esporte ele tem um papel muito bom na sociedade. Pode falar assim. E traz bons amigos, né? E traz bons amigos, né? E geralmente, no meio do esporte, uma coisa que eu aprendi, né? Geralmente os atletas, os ciclistas, não é uma regra isso que eu vou falar, mas geralmente não são pessoas avarentas, não são pessoas assim preocupadas demais ou demasiadamente com as riquezas dessa terra. Eles investem pesado no esporte, às vezes nem tem o que investir, né? Mas só que fazem porque amam, né? Amam aquele esporte, né? Nós que somos do ciclismo, né? O ciclismo é um esporte caro. É um esporte que a manutenção da bicicleta é alto, a bicicleta que se usa hoje em dia é cara, as competições têm que investir, né? E a gente vê a guerra que é os ciclistas, né? O preço que eles pagam. Mas enfim, não é sobre isso que eu vou pregar, né? Mas é maravilhoso, o esporte é muito bom, né? Eu recomendo todo mundo fazer um esporte, principalmente para a manutenção da saúde. Amém. Evangelho de João, capítulo 2. Eu quero ler do 1 até o 12. Terminar com o versículo 12 para terminar com chave de ouro, né? Todo mundo achou aí? Amém. João 12, do 1 ao 12. 12 anos. João 2. Evangelho de João, capítulo 2. Na minha Bíblia aqui diz assim: Jesus transforma a água em vinho. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. E Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Então lhes disse: tirai agora e levai-a ao mestre-sala. Eles o fizeram. E logo que o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo e disse: todos põem primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Este, o primeiro dos seus sinais miraculosos, Jesus realizou em Caná da Galileia. Assim revelou a sua glória, e seus discípulos creram nele.
Depois disto, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém? Eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças pela tua palavra, e mais uma vez eu te peço que o teu Espírito Santo possa tomar as nossas vidas e ministrar a cada um aqui segundo as necessidades de cada vida que aqui está, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Amém, queridos? Eu queria que você desse uma chacoalhada bem forte nesse camarada que está aí do teu lado e você dissesse assim para ele: se prepara! Se prepara! Se prepara, diga para ele. Segura firme na cadeira que ele está sentado. Porque essa noite é uma noite de transformação. Repita comigo: transformação. Deus deseja realizar na vida de cada um de nós uma transformação. Esse milagre da transformação, quando Jesus transformou a água em vinho, esse milagre foi o primeiro milagre que Jesus fez. Né? E por ser o primeiro, ele quer nos ensinar muitas coisas. E a primeira coisa que eu queria compartilhar, que eu queria dividir, repartir com vocês aqui nessa noite, é que exatamente esse é um dos principais motivos ou propósitos pelo qual Jesus veio a esse mundo. Jesus veio a esse mundo porque ele desejou desde o princípio, Deus desejou desde o princípio promover uma mudança, uma transformação nas nossas vidas. Quando Deus criou o homem, a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 1, que Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Essa palavra imagem, né, diz respeito à glória de Deus, diz respeito ao caráter de Deus. Quando Deus criou o homem com as suas características. Ou seja, a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus santo. E Ele nos criou também santo. Nós éramos, Adão e Eva, quando foram criados lá no Jardim do Éden, eles também eram santos. O que significa a palavra santo? A palavra santo significa separado para uso exclusivo de Deus. Então Adão e Eva, eles eram totalmente separados. Eles estavam num jardim, chamado Jardim do Éden. Ali não havia pecado, ali não havia contaminação, ali não havia pornografia, ali não havia adultério, ali não havia mentira, ali não havia roubo, ali não havia sacanagem, ali não havia o jeitinho brasileiro, ali não havia nada disso. Porque o Jardim do Éden era um paraíso, Victor. Então, Deus, que é santo, criou um homem santo. Desse homem santo, Deus extraiu uma costela. Dessa costela, ele fez uma mulher santa e colocou esse casal santo num lugar santo, chamado Jardim do Éden. Então, Deus criou o homem para ser santo, para ser separado, para glorificar o nome dele, para cultivar o jardim que Deus havia colocado à disposição desse casal. No entanto, esse casal um dia fracassou. Né? E por que fracassou? E como eles eram os pais de toda a humanidade, toda a descendência desse casal foi contaminada ou contagiada pela influência deles. Né? O mau testemunho deles, ao desobedecer a Deus, fez com que toda a sua descendência fosse manchada. E quase 6.000 anos depois, aproximadamente, não chega a 6.000 anos, né? Mas Deus então via aqui na terra Jesus Cristo de Nazaré. E quando Jesus chegou aqui na terra, ele veio com o propósito de resgatar esse ser humano caído, esse ser humano perdido, esse ser humano que foi criado para ser uma coisa e que se transformou em outra. Foi criado para ser santo, foi criado para glorificar o nome de Deus, mas que se perdeu no meio do caminho. Né? Se a gente voltar lá no Antigo Testamento, vocês vão descobrir que Deus deu, por intermédio de um grande líder chamado Moisés, Deus deu princípios, deu estatutos, deu leis, né? Deu mandamentos, para que através desses mandamentos, dessas leis, dessas regras, esse ser humano que se desviou, que se corrompeu, ele pudesse se endireitar. Então, quando Deus criou a lei, quando Deus criou os mandamentos, o propósito de Deus era fazer com que esse homem que estava
desviado do propósito original, tivesse regras, uma lei de conduta, mandamentos, para que ele pudesse, então, voltar para o caminho, voltar para o propósito original. Mas, infelizmente, o ser humano não conseguiu cumprir esses mandamentos. O ser humano não conseguiu cumprir essas observâncias. E porque não conseguiu, Deus precisou, então, enviar Jesus. Né? Nenhum ser humano até hoje conseguiu se salvar pelo cumprimento da lei. Nenhum ser humano conseguiu se salvar por obras. Nenhum ser humano conseguiu se salvar, né, por ser todo certinho, por fazer tudo correto. Ninguém consegue se auto-salvar. Né? Por isso Deus precisou enviar um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, quando esteve aqui na Terra, ele veio realmente para produzir uma transformação, uma mudança nas nossas vidas. A palavra de Deus conta uma história, nesse mesmo Evangelho de João, que Jesus Cristo, certa feita, se encontrou com um homem, um grande mestre da lei, chamava Nicodemos. Né? Isso você acompanha, né, um pouquinho mais na frente, se você quiser acompanhar, no capítulo 3, já na sequência, Jesus se encontra com um grande mestre da lei, o nome dele era Nicodemos, está no Evangelho de João capítulo 3, né, que diz que havia entre os fariseus um homem, um dos principais dos judeus, e este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ao se encontrar com esse Jesus, com esse mestre da lei, Jesus disse para ele: olha, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quando Jesus disse para ele que ninguém pode ver o reino de Deus se nascer de novo, Jesus estava dizendo: olha, ninguém pode ver o reino de Deus se não passar por uma transformação. Então veja que o primeiro milagre de Jesus, ele faz uma transformação. Ele pega a água e transforma em vinho. Porque no casamento judaico, geralmente os casamentos eles tinham 7 dias de duração. Então imagina, 7 dias para poder ser uma festa, considerado festa, tinha que ter vinho todos os dias, né? E nos últimos dias faltou o vinho. Jesus foi lá e transformou o vinho. Essa mesma transformação que Jesus fez com a água é o que ele quer fazer na vida de cada um de nós. Jesus veio aqui a esse mundo para anunciar um tempo de transformação, de mudança. Ao transformar a água em vinho, ele estava mostrando isso, ele estava dando um sinal, ele estava dando uma pista de uma das coisas que ele veio fazer nesse mundo. E quando ele se encontra com esse mestre da lei, ele disse: olha, necessário é nascer de novo. Ou seja, Jesus estava dizendo, necessário é ser transformado. Assim como eu transformei água em vinho, ô Nicodemos, eu também vim para te transformar. Eu também vim para mostrar para você que você precisa de mudança. E essa mudança que Jesus fez na água para o vinho, essa mudança que Jesus anunciou para esse homem, Nicodemos, ele está anunciando para nós aqui nessa noite. Muitos, quem sabe, chegaram aqui: ah, pastor Cristo, mas eu sou tão bom, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca estuprei, eu nunca traí a minha esposa. Mas ao olhar para dentro de nós, Deus vê coisas em nós que ninguém vê. Deus sabe de coisas de você que ninguém sabe, mas Deus sabe. Eu, quando, até os 21 anos de idade, família católica, meu pai, nós éramos de família católica, praticantes, não éramos os famosos católicos relaxados que diz, né? Que é aquele que... E daí, que religião que você é? Ah, eu sou católico. Tá, mas quantas vezes você vai na missa? Ah, olha, a última vez que eu fui na missa, acho que foi no batismo da minha filhada há 3 anos atrás. Isso aí é católico? Isso é um católico desviado. Né? Eu e meu pai e minha família, nós éramos católicos de verdade, né? Eu era coroinha, eu era auxiliar do padre, né? Eu participava do grupo da irmã Célia, da irmã Terezinha, eu participava do grupo de jovens na cidade de Nova Trento e na cidade de São João Batista. Tocava violão
na cidade de São João Batista, eu tocava violão na cidade de Nova Trento. E eu ia de bicicleta todo sábado, bicicleta sem marcha, né, com um violãozinho no ombro, para tocar no grupo de jovens da bicicleta. Perdão. Tocar no grupo de jovens da Igreja Católica em Nova Trento. Isso foi um bom tempo fazendo isso, né? Então, a gente era católico de verdade. Como todo bom católico, a gente seguia realmente, né? Procurava ser fiel. Então, muita gente... Então, a gente não... Nós não... Eu não me lembro de nunca na minha vida ter roubado ninguém, com exceção assaltar a carteira da minha mãe quando ela pedia para comprar massa de cigarro, e aí às vezes dava uma recaída e eu pegava ali uns 5 cruzeiros e comprava, né, um pastel na venda do seu Dimas ou na venda do seu, até fugiu o nome agora, qual é o nome dele? Para Valério, né? Então, era isso daí o máximo que eu roubei, né? Mas depois acho que eu me arrependi e contava, mãe, eu peguei dinheiro da carteira da mãe. Mas a gente nunca fez nada de errado, assim, considerado grave, né? Pecado grave. Mas quando você tem encontro com Jesus, quando você tem um encontro com Jesus, um verdadeiro encontro com Ele começa a mostrar... Ele começa a mostrar quem você é lá por dentro. E ele começa a mostrar para nós que não é só roubar, matar, adulterar que entristece o coração de Deus. Tem coisas, às vezes, muito, aos olhos humanos, assim, insignificantes, mas Deus vê lá dentro. Deus nos vê por dentro. E se Deus passasse aqui um raio-x aqui hoje à noite, na vida de cada um de nós, Ele ia mostrar para todos nós, sem exceção nenhuma. Nós estava lascado. Nós estava lascado, disse meu pai. Deus ia mostrar sem exceção nenhuma, que santinho aqui não tem ninguém. Todo mundo aqui precisa da graça de Deus. Todo mundo aqui precisa da misericórdia de Deus. Amém, queridos? Amém. Todo mundo aqui precisa. Ninguém consegue se auto-salvar. Ninguém consegue se auto-salvar. Só Jesus pode nos salvar. Eu queria convidar você, nesse momento, a fechar os seus olhos. Né? Eu queria que você pedisse para Deus sondar o teu coração nessa noite, examinar o teu coração, de que você olhasse para dentro de você, que você fizesse uma pergunta para você nessa noite. Será que eu não preciso de um Salvador? Como está a tua vida? Como você chegou aqui nessa noite? Você acredita mesmo que sozinho, com a tua inteligência, com a tua sabedoria, com o teu conhecimento, você acredita mesmo que você é capaz de vencer o mundo? Porque o mundo que a gente vive nos ensina o mundo, mas Deus quer te ensinar a vencer o mundo. Vencer todas as tentações, vencer todas as oferendas que o mundo nos apresenta. Você acredita mesmo que você pode vencer o mundo, vencer tudo que tem no mundo, com o conhecimento que você tem, com a sabedoria que você tem? Ou não seria necessário um Salvador? Como você chegou aqui nessa noite? Você chegou aqui com alguma necessidade? De repente você chegou aqui com alguma adversidade, algum tipo de tribulação, algum tipo de desafio que você pensa, olha para dentro, olha, não tem como resolver. Aos olhos humanos, essa situação não tem como resolver.
De repente você olha para o teu casamento, você olha para a tua empresa, você olha para o teu emprego, você olha para a situação que você está no momento, e aos olhos humanos não tem saída. Eu vim aqui nessa noite para te dizer que Jesus morreu para promover a cada um de nós uma transformação, sim, mas ele também morreu para trazer para nós a salvação. Ele quer salvar cada um de nós do nosso estilo de vida. Ele quer nos salvar da nossa vã maneira de viver. Ele quer nos salvar dos nossos pecados. Eu quero dar uma oportunidade aqui nessa noite. Quem sabe você chegou aqui nessa noite, você já ouviu falar desse Jesus. Já ouviu falar, já viu o filme dele. De repente você já até foi na missa, mas você nunca teve um encontro real com ele. Você nunca teve intimidade real com ele. Quem sabe você nem nunca ouviu a voz dele. Eu quero dizer para você que é possível ouvir a voz dele. É possível andar com ele. É possível caminhar ao lado dele. É possível ter intimidade com ele. É possível viver ao lado dele. É possível ser guiado por ele. Mas quem sabe você nunca teve essa experiência. E nessa noite ele te trouxe aqui. Você acha que recebeu um convite de um amigo para estar aqui, mas era o tempo todo era ele. Era Deus usando a vida dessa pessoa que te convidou. Essa pessoa que te convidou, ela foi só um instrumento nas mãos de Deus para te trazer aqui. Porque Deus tem um plano para a tua vida. Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar o destino da tua família. Ele quer mudar a história da tua empresa. Ele quer mudar a história do teu casamento. Ele quer mudar o teu futuro. Ele quer transformar água em vinho. Ele quer mudar a história da tua vida. Mas para isso acontecer, a palavra de Deus diz no Salmo 37, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais ele fará. Para isso acontecer, você precisa entregar a sua vida totalmente para ele. Deixar ele conduzir os teus passos, deixar ele guiar, de uma vez por todas, deixar ele guiar a tua vida. Porque, queridos, ninguém vai conseguir vencer o mundo, assim como Jesus venceu o mundo, com o conhecimento que esse mundo tem, que esse mundo oferece. Somente com Jesus. Foi ele quem disse, sem mim nada podeis fazer. Sem ele não é possível. Mas se nessa noite você reconhece que precisa dele, precisa da ajuda dele, precisa do conhecimento que vem dele, precisa da sabedoria que vem dele, precisa da ajuda que vem dele. Se você reconhece que precisa de um Deus para te ajudar no teu casamento, nos teus negócios, na tua família, na tua empresa, no teu emprego, para te ajudar a educar os teus filhos, para te ajudar a governar o teu lar, para ajudar a tocar o teu negócio, para te ajudar na sala de aula, na escola, na faculdade. Quero te fazer um convite aqui nessa noite. Se ouvirdes a minha voz, não endureças o vosso coração. Eu quero fazer um convite para você entregar sua vida nas mãos desse Jesus. A palavra de Deus diz ainda em Romanos capítulo 10, que se nós confessarmos com a nossa boca e crermos em nosso coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. Diz ainda que todo aquele que nele crê não será confundido. Ele veio para nos transformar e veio para nos salvar. Ele quer salvar a tua vida nessa noite. Ele quer salvar a tua história. Ele quer mudar o teu destino. Mas para isso você precisa entregar a sua vida totalmente. Não é entregar meia boca, não é entregar de qualquer maneira. É entregar, é confiar. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se estribes do teu próprio entendimento, diz a palavra do Senhor. Eu quero convidar, eu quero pedir nesse momento, se tiver alguém aqui que quer entregar a sua vida para esse Jesus, que reconhece que precisa da ajuda dele, que reconhece que sem ele você não vai conseguir vencer. Convido você, onde você está, a levantar a tua mão aí,
Aí onde você está aí, se você tem coragem. Porque muitas vezes a gente, eu sou homem, eu sou macho, eu sou corajoso, eu sou forte. Eu quero dizer, querido, homem que é homem verdadeiro, macho para mim é ter coragem, nos tempos de hoje, de assumir um compromisso ao lado de Jesus. Isso é ser homem de verdade. Isso é ser um verdadeiro homem. É ter coragem de assumir um compromisso ao lado de Jesus. Num tempo onde as pessoas só pensam em dinheiro, só pensam nas coisas dessa terra, só pensam nas riquezas, só pensam em ajuntar, em acumular. É um egoísmo desenfreado, ninguém mais está nem aí um para a vida do outro. Cada um só pensa em si, tudo é por dinheiro, tudo é riqueza. E a Bíblia diz, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Porque a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, os desejos da carne, tudo que tem no mundo passa. Tudo isso aí é ilusão, querido. Tudo isso aí é passageiro. Agora, aquele que faz a vontade de Deus, aquele que ama a Deus, esse daí permanece para sempre. E esse aí tem direito a um lugarzinho lá no céu. Então, se alguém quer entregar a sua vida para Jesus, aí no teu lugar, levanta a tua mão, eu quero orar por você. Deus trouxe você aqui nessa noite, Ele quer começar uma nova história. Quer começar uma nova fase. Não tenha vergonha. A Bíblia diz, Jesus disse que se você se envergonhar dele, ele se envergonhará de você diante do Pai. Então eu não posso ter vergonha de Jesus. Eu tenho que ter vergonha de fazer pecado. Eu tenho que ter vergonha de me meter com pornografia. Eu tenho que ter vergonha de trair meu cônjuge. Eu tenho que ter vergonha de mexer onde eu não posso mexer. Eu tenho que ter vergonha de roubar. Eu tenho que ter vergonha de mentir. Eu tenho que ter vergonha de trapacear. Eu tenho que ter vergonha de ter jeitinho brasileiro. Eu tenho que ter vergonha de ser safado. Isso aí eu tenho que ter vergonha. Mas vergonha mesmo, vergonha na cara. Agora, vergonha de entregar minha vida para Jesus, jamais. Alguém mais gostaria de entregar sua vida para Jesus nessa noite? Aleluia. Aleluia. Não tenha vergonha, porque Ele jamais vai se envergonhar de ti. Você que levantou a sua mão, convida todos esse cara de olhos fechados. Queria que vou convidar você nesse momento a fazer uma oração comigo. Repita assim comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Muito obrigado. muito obrigado por essa palavra. por essa palavra. Nessa noite, Nessa noite, eu te confesso eu te confesso como meu Salvador. como meu Salvador. Eu te peço, Eu te peço, perdoa os meus pecados. perdoa meus pecados, Apaga as minhas transgressões. paga as minhas transgressões, Escreve o meu nome do livro da vida. escreve meu nome no livro da vida, Muda a minha história. muda minha história. Espírito de Deus, Espírito de Deus, vem habitar em mim. venha habitar em mim, Guia os meus passos. guia os meus passos, Conduz o meu caminho. conduz o meu caminho. Pai de amor, Pai de amor, escreve o meu nome escreve meu no nome livro da vida. no livro da vida, Pois um dia pois um dia eu quero estar contigo. eu quero estar contigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada homem que está aqui nessa noite. Quero te agradecer por essa mensagem. Quero te agradecer por esses homens corajosos, Pai, que nessa noite entregaram a sua vida para Ti. E no nome de Jesus eu te peço, Pai, muda a história, Pai, de cada homem que está aqui, Pai. Toma a vida de cada um em Tuas mãos e muda radicalmente a história deles, Pai. Eu quero profetizar sobre cada homem que está aqui, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração deles o que o Senhor tem preparado para eles. Eu quero declarar um tempo de vitória, um tempo de bênção, um tempo de prosperidade. Eu quero declarar que o Senhor vai escrever uma nova história, um novo momento, uma nova fase. E que as pessoas de longe e de perto vão olhar para esses homens e vão perguntar: o que aconteceu? Eu não estou entendendo. E todos saberão que foi o Senhor Jesus que entrou na tua vida, entrou no teu casamento, entrou na tua história, entrou na tua vida. E quando Ele entra, assim como Ele transformou água em vinho, Ele transforma todas as coisas. E as pessoas, ao olhar para você, ao se relacionar com você, elas vão ficar perplexas e vão querer saber o que aconteceu. E você vai dizer: foi Jesus de Nazaré. Ele entrou na minha vida, Ele mudou a minha história, Ele mudou o meu destino e Ele está escrevendo um novo momento. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus?